Olá pessoal, estamos aqui para verificarmos o encerramento do tópico 4, da quarta parte da disciplina de contabilidade, onde nós trabalhamos a parte de controles internos e, mais especificamente, a questão de controle de caixa, né? Então nós pegamos o trabalho de auditoria, como se dá uma introdução muito leve de como se dá o processo e o trabalho de auditoria na contabilidade e detalhamos algumas coisas em relação ao controle de caixa. Então, só revisando alguns pequenos tópicos, nós avaliamos lá que nós temos alguns princípios principais em relação a controles internos que são utilizados na contabilidade. Quais sejam? O estabelecimento de responsabilidades, onde nós vamos identificar um responsável por cada tarefa e ele deverá responder por essa tarefa. A segregação de tarefas também é um princípio importante, eu não ter o mesmo profissional fazendo todas as tarefas, então poder segregar algumas tarefas para que haja complementaridade no trabalho e com isso um fiscalize o outro de alguma forma. A questão de procedimentos documentados, para quê? Para que eu possa, em caso de algum problema, de alguma dificuldade, algum erro, recorrer a documentos e fazer a verificação do que provavelmente aconteceu. Os próprios controles físicos, eletrônicos e mecânicos também são importantes. Fazer os controles físicos inibe a possibilidade de que ocorra algum problema, alguma situação menos recomendável. E um outro critério importante, a verificação independente, né, de cada tarefa ter ou ser coberta por uma verificação de uma outra pessoa, que não aquela que é responsável pela tarefa, que vai fazer a verificação para avaliar se essa tarefa foi corretamente feita, se o resultado dela na contabilidade está adequado. Então, temos ainda algumas outras situações, alguns outros fatores para avaliarmos se a coisa está andando corretamente. Então, alguns outros indícios do tipo rotatividade de funcionários, né, funcionários que não tiram férias, pode ser um indício de que haja algum problema, porque quando um funcionário tira férias, outro assume, vai encontrar o problema. Então, se temos uma reticência muito grande de determinados funcionários a tirarem férias, isso pode, eventualmente, ser um indício de que haja alguma coisa a ser verificada. Outra coisa, sinais externos de riqueza. Nós temos aqueles funcionários que recebem determinado salário da empresa, mas ostentam uma riqueza muito maior do que aquela compatível, sem que haja uma explicação normal para isso. Pode ser também um indício de que algo esteja acontecendo. Os mecanismos, prestigiar os mecanismos de controles internos. As empresas devem ter controles e esses controles devem ser prestigiados e não ditos como supérfluos ou não passados adiante, mas realmente devem ser considerados. Quando haja problemas, o pessoal do Banco do Brasil e dos bancos em geral geralmente conhece essa prática, quando são tarefas que possam ocorrer problemas, deve-se buscar premiar aqueles funcionários que fazem ou que fecham o caixa corretamente. Por exemplo, nos bancos é normal que se tenha uma gratificação de caixa, né? À medida em que o funcionário fecha corretamente o caixa, ele ganha uma gratificação. Isso também é uma forma de inibir algum problema que possa vir a acontecer. Por último, uma coisa que todas as empresas públicas, privadas, tendem a fazer é que grandes quantias, pagamentos grandes, somas vultuosas, devem ser autorizadas ou devem ser verificadas e autorizadas por um grau maior dentro da empresa ou por um cargo maior dentro da empresa. Então nós vimos algumas coisas sobre esses controles internos, vimos que os controles visam não apenas inibir a fraude, mas também inibir o erro, porque a contabilidade pode ter problemas de dois aspectos. Um é pela fraude, o outro é por um erro eventual que possa acontecer. Não há fraude, não há dolo,
não há busca de ludibriar ninguém, mas a empresa pode ter prejuízos em função de alguns erros que são estabelecidos nas operações e, consequentemente, na contabilização delas. E, dentro disso, o nosso controle mais efetivo, o controle maior, deve se dar ou deve passar pelo caixa, porque é o caixa em que é a terminação nervosa da empresa e é no caixa em que todas as operações vão ter fim, né? Todas as operações vão ser pagas, né, ou vão ser recebidas em algum momento. Então, o caixa é um aspecto muito importante de verificarmos. E nisso nós vimos dois aspectos principais importantes. O primeiro de controle de caixa é utilizar o caixa pequeno. Então, só revisando, o caixa pequeno é aquele caixa que está espalhado, né? A gente brinca às vezes, né? O caixa 1 é o caixa central da empresa, e você tem o caixa 2, 3, 4, que são esses caixas pequenos que estão espalhados na empresa, e não necessariamente estamos falando de nada sobre desvio. Esses caixas pequenos, geralmente são caixas formados, são pequenos fundos formados para alguma verba de representação, para pequenas despesas que ocorrem no dia a dia e que a empresa não pode ter que emitir uma autorização ou ter que pegar a assinatura do gerente. Então são pequenos fundos para essas pequenas despesas do dia a dia, de café, de água, de pequenas necessidades ou eventual saída de urgência que o vendedor possa ter. São feitos pequenos caixas, é nomeado um administrador desse caixa, que vai fazer o controle de entradas e saídas desse caixa, e ao final de determinado período, ou quando se atinge um determinado nível desse caixa pequeno, deve-se fazer a verificação com o caixa, então reconhecer aquelas despesas que vão estar comprovadas por documentos fiscais, reconhecer essas despesas e completar o fundo de caixa e, consequentemente, contabilizar isso e fazer o registro devido na contabilidade. Então, nós vimos alguns aspectos importantes de como utilizar o caixa pequeno nesse controle dessas pequenas despesas e como é que é feita a contabilização. Então, quando eu completo o caixa, eu vou ter uma saída do caixa geral da empresa, né? Então um crédito no caixa geral da empresa, e eu vou ter um débito em relação às despesas que aconteceram naquele momento, porque eu reconheço aquelas despesas geradas no dia a dia e pagas, né, através do fundo do caixa pequeno. Relembrando, eu posso ter vários caixas pequenos dentro da empresa que, em um determinado momento do mês, geralmente no final do mês, vão ser todos contabilizados para que a empresa possa fechar o seu resultado. Além do caixa pequeno, ouvimos também nesse capítulo algo sobre conciliação bancária, né, em como utilizar uma conta bancária para fazer os controles de caixa ou para fazer os controles de entradas e saídas. Então, quando nós temos uma instituição bancária, uma conta bancária, isso nos ajuda muito a ter determinados controles, porque tudo passa a estar registrado, né, tanto entradas quanto saídas, e é possível fazer o que a gente chama de conciliação, de verificação, confrontar a contabilidade, o lançamento da contabilidade, então toda saída de caixa, né, eu vou ter lá um crédito da conta caixa, com aquilo em que acontece na contabilidade, ou aquilo que acontece na conta corrente da empresa, onde deve haver uma explicação para cada lançamento na conta corrente, para cada lançamento do extrato bancário. Isso deve estar devidamente explicado qual foi o impacto no caixa e o que é que originou isso, né? Então a conciliação bancária se resume a esse controle, né? Tanto débitos quanto créditos de caixa devem estar devidamente explicados e suportados em contabilizações fiscais, em contabilizações da empresa, para que todo o extrato bancário haja uma verificação do que aconteceu em cada um desses lançamentos. Nós vimos, em princípio, o foco que a gente tinha nesse capítulo era isso. Vocês viram alguns controles, a apuração de algumas diferenças através da conciliação, como pode ser feita. E eu sugiro que deem uma nova revisada
nesse capítulo, façam uma nova leitura e eventuais dúvidas que ainda ficaram depois desse processo de estudo, depois da nossa atividade no chat, depois do vídeo, também possam continuar utilizando o fórum para que essas dúvidas possam ser sanadas e na semana que vem tenhamos uma prova tranquila. Ok? Então, pessoal, um bom estudo para vocês, uma boa atividade e boa preparação para a prova da semana que vem. Até logo.